e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse texto está em Mateus 25, versículo 46. E por acaso esse texto está defendendo a ideia de um inferno literal, físico, real, em que as pessoas sofrem um castigo eterno? É justamente isso que nós queremos saber. O texto que eu escolhi para a gente estar estudando hoje se encontra em Mateus capítulo 25 e o versículo 46. E ele diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Muitas pessoas pegam esse texto e usam ele como base para defender a ideia de que realmente existe um fogo eterno, um tormento eterno, onde os ímpios são torturados eternamente, e esse é o destino não só de Satanás, mas também de todos aqueles que decidirem negar a Jesus. De fato, o texto realmente diz castigo eterno. Essas são as palavras que aparecem aqui no texto. Mas será que a gente poderia pegar esses textos como base para defender a ideia de um fogo eterno, de um tormento eterno, que realmente não vai ter nenhum fim? No original grego, a palavra castigo é a palavra kolassis, e ela significa correção, punição, penalidade. A palavra eterno é a palavra aionios, e ela significa sem começo e nem fim. Aquilo que sempre tem sido e sempre será. Sem fim, nunca termina, eterno. Bom, a palavra castigo, como a gente viu, é a penalidade, ou a condenação, ou o galardão dos perdidos, vamos dizer assim. Só que a palavra eterno já é uma palavra bem complicada para se aplicar a um inferno eterno, ou vamos dizer assim, a um fogo eterno. Porque ela não só significa a eternidade no sentido de daqui para frente, mas ela significa justamente eternidade em todo o sentido da palavra de eternidade, que é não tem começo e nem fim. E é claro que o inferno, ele, além de ter começo, ele tem um fim. Mas como a gente pode entender as palavras de Jesus com um castigo eterno? O que Jesus de fato quis dizer quando ele falou isso? Presta atenção em todo o verso. Jesus não diz apenas que os ímpios teriam castigo eterno, mas ele também diz que os justos teriam vida eterna. Por que é importante nós analisarmos isso? Porque nós percebemos que de um lado nós temos vida. E qual é o oposto da vida? O oposto da vida é a morte. Ou seja, se de um lado nós temos vida, o outro lado não pode ter vida. E se o castigo eterno for um fogo eterno em que a pessoa vai passar a eternidade queimando, simplesmente ela precisa de um fator muito importante para que ela possa passar a eternidade queimando. E o que é? Vida. Ou seja, a ideia de um fogo eterno em que o ímpio vai passar a eternidade queimando, ela também defende, mesmo que não se queira defender isso, mas acaba defendendo a ideia de que o ímpio também possui vida eterna. E isso é uma grande heresia. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que apenas Deus é eterno. Essa ideia é tão absurda que ela acaba defendendo uma certa imortalidade da alma, aonde o ímpio vai ser imortal. Ele vai sofrer eternamente, ele vai ser condenado eternamente, ele vai ficar queimando eternamente, só que sendo imortal. Só que aí tem um grande problema. A Bíblia deixa muito claro que só Deus é imortal. 1 Timóteo 6, versículo 16, deixa muito claro: aquele que ele só possui a imortalidade e habita na luz inacessível. Ninguém pode viver num fogo eterno sem que seja imortal. Você percebe? E a Bíblia é muito clara e não deixa margem para a interpretação de uma imortalidade da alma. É muito evidente na Bíblia que apenas Deus possui imortalidade. Mas e quanto ao castigo eterno? Perceba que a palavra que é usada em Mateus 25, 46 é castigo. O castigo é eterno. Quer dizer, ele é irreversível. É impossível ser dada uma outra sentença, já que foi dada essa sentença. O justo, ele continua sendo justo. Ou seja, a vida eterna que ele recebe é eterna. Não existe uma reavaliação, não existe uma possibilidade de se perder a vida eterna. Aquele que recebe a vida eterna vai receber a vida eterna. Agora, aquele que receber o castigo eterno vai receber o castigo eterno. Ou seja, é irreversível. O castigo de fato dura eternamente, porque ele é irreversível. Veja que Pedro deixa muito claro que Sodoma e Gomorra servem como exemplo para que nós possamos entender o fogo eterno.
E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O livro de Judas, capítulo 1, versículo 7, ainda diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Veja, Sodoma e Gomorra recebem a punição. E a punição deles é o fogo eterno. Agora, por que eterno? Será que Sodoma e Gomorra ainda estão queimando até hoje? Qual é a condição em que se encontra Sodoma e Gomorra hoje? Obviamente, não existe mais nada de Sodoma e Gomorra. Mas a condenação deles foi eterna. O castigo que foi posto sobre eles é um castigo eterno. E serviu de exemplo para que nós não nos confundíssemos. Justamente o exemplo que Deus pega para que nós tivéssemos uma ideia do que significa fogo eterno, as pessoas confundem e mudam completamente o sentido e acabam fazendo uma tremenda confusão. Assim, da mesma forma como o fogo eterno de Sodoma e Gomorra não está ardendo até hoje, mas a condenação continua sendo eterna, ou seja, é irreversível, assim também será o fogo eterno quando se acender no último grande dia da ira de Deus. Ele irá se acender, irá consumir os ímpios, eles serão aniquilados depois de pagarem toda a penalidade do seu pecado, e aí, enfim, esse fogo se apagará, porque não haverá mais raiz e nem ramos. Veja o que diz o livro de Malaquias: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Em Malaquias 4, versículo 3, diz que Deus iria preparar um fogo para destruir, para acabar com a raiz e os ramos do mal. Já em Mateus 25, 41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nem Satanás e nem os seus anjos e nem os ímpios estão pagando hoje ou queimando no tal fogo eterno que ainda não foi aceso. Esse fogo será aceso no dia da ira de Deus, quando ele vier para julgar os ímpios. Em Atos capítulo 17, verso 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Como o texto de antes já havia dito, nem o diabo, nem os seus anjos, nem os ímpios ainda foram lançados. Eles ainda serão lançados nesse grande dia em que Deus está preparando para condenar completamente os ímpios. Olha o que diz também o livro de Salmos, capítulo 37 e o versículo 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Essa é a condição em que se encontrarão os ímpios depois que eles receberem a sentença. Eles irão queimar até que todo o seu pecado tenha sido aniquilado. E assim também a sua vida se desfará. Não ficará raiz nem ramos. Em Jeremias 51 ainda diz: embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão um sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Veja que Deus usa agora aqui a expressão eterno para o sono que vai ser dado aos ímpios. Deus não sente prazer na condenação dos ímpios, Deus não sente prazer na morte dos ímpios, isso é bíblico. Então os ímpios serão ressuscitados para receber a condenação pelos seus pecados. Mas eles não irão passar a eternidade queimando. Querido, Deus não sente prazer na morte do ímpio. Mas a condenação para o pecado é morte. Agora preste atenção em dois pensamentos que eu gostaria que você analisasse para ver se faz muito sentido isso que eu estou querendo apresentar para você. Como que Jesus pagou os nossos pecados? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E eu te pergunto, como que Jesus pagou os nossos pecados? Ele pagou com a morte ou ele pagou com um tormento eterno? Porque é o seguinte, se o destino dos ímpios é ser atormentados, é ser queimados durante toda a eternidade, então Jesus não pagou os nossos pecados. Porque Jesus deveria ficar no tormento eterno. Só assim ele conseguiria pagar os nossos pecados. Se esse fosse de fato o destino dos ímpios. Você percebe? Então, Jesus foi feito pecado por nós. Jesus morreu em nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. E se Jesus pagou pelos nossos pecados com a morte, então esse também é o destino daqueles que se recusarem a aceitar o sacrifício de Cristo no lugar deles. Eles irão pagar os seus pecados com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando a Bíblia usa a expressão castigo eterno,
fogo eterno. Lembre-se dos outros textos bíblicos. Não se feche em textos que dão a entender algo que a Bíblia não diz no seu contexto todo. Lembre-se do que diz em Salmos capítulo 37, versículo 20. Lembre-se também do que diz Jeremias 51, versículo 57. O objetivo de Deus é acabar com o mal. É acabar com o mal. Raiz e ramos. Ele quer acabar com o mal. E Deus não sente prazer na morte do ímpio. Só que essa é a única maneira de acabar com o mal. Se o ímpio fosse lançado num lago de fogo, onde ele ficaria a eternidade queimando, ele também passaria a eternidade blasfemando contra Deus, injuriando e falando palavras ofensivas. Por quê? Porque ele estaria queimando a eternidade ali. Ele estaria passando toda a eternidade blasfemando contra Deus. E isso não pode acontecer, porque a Bíblia diz que Deus vai vir acabar com o pecado. E se eles ficarem ali no fogo, blasfemando contra Deus, porque obviamente estariam tendo um fogo eterno queimando eles, obviamente eles estariam blasfemando, injuriando e falando palavras ofensivas contra Deus, isso seria pecado. Ou seja, o pecado nunca acabaria. E será que esse é o destino do pecado? Passar a eternidade ali, sempre blasfemando? Não. Deus promete que o pecado vai ter fim, o mal vai ter fim, e a morte é o destino para o mal. A morte é o destino para o pecador. O sono eterno. Eles serão aniquilados, como diz a palavra de Deus. Tá? Então, se você foi induzido, se você foi levado a crer que existe essa tal de imortalidade da alma, que existe um castigo, um fogo eterno, queimando eternamente, queridos, uma outra coisa que nós precisamos entender é que o fogo eterno é o próprio Deus. O fogo consumidor, o fogo que consome o pecado, é o próprio Deus, a sua própria glória. A própria presença de Deus destrói o pecado. Então, esse fogo eterno que Deus tem preparado é a sua própria justiça, a sua própria presença. Ele irá destruir, obviamente que ele irá lançar fogo do céu, da mesma maneira como foi feito com Sodoma e Gomorra. Mas o fogo eterno é o próprio Deus. A própria presença de Deus é um fogo consumidor. Pesquise na sua Bíblia. Fogo consumidor, pesquisa. Você vai perceber que o fogo consumidor é o próprio Deus. Ele consome o pecado. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, Deus, infelizmente, se obrigou a se afastar fisicamente deles, para que ele não destruísse Adão e Eva. Por misericórdia, Deus, infelizmente, ele se afastou fisicamente do homem, para não acabar aniquilando o homem. Mas haverá um dia em que o fogo consumidor virá nos buscar, e todo mal, todo pecado terá que ser destruído. Agora perceba a pergunta de Davi: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A resposta nós podemos encontrar em Isaías capítulo 33 e os versículos 14 em diante. Diz: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Quem teria capacidade de viver com fogo eterno sem ser consumido? Quem? Essa é a pergunta que é feita em Isaías 33:14. Quem conseguiria habitar com fogo eterno sem ser consumido? Essa é a pergunta. Olha a continuação do versículo 15 em diante. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Eis o fogo consumidor. Eis as chamas eternas. Eis o fogo eterno. O próprio Deus. Por que eterno? Porque Ele sim existe durante toda a eternidade. Ele não tem início e não tem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele sempre existiu. Esse é o nosso Salvador. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem habitará com fogo eterno? São os justos, querido. Quem vai para o fogo eterno e vai sobreviver ao fogo eterno? Os justos. O que está sendo pregado por aí é que os ímpios vão ser lançados no fogo eterno e vão passar a eternidade queimando. Defende-se uma imortalidade da alma. Só que os próprios ímpios perguntam: quem dentre nós habitará com fogo eterno? Nenhum. Eles não resistem. Eles serão lançados no fogo e serão consumidos, aniquilados, como diz a palavra de Deus. Mas o justo habitará com fogo eterno e não será consumido. Da mesma maneira como a sarça ardente que Moisés viu, pegava fogo, ardia, mas não consumia. Esse é o objetivo de Deus, que você vá morar com Ele durante toda a eternidade, sem ser consumido pela glória de Deus.
Eu desejo isso para você e para sua família, que você se prepare para esse encontro, que você se prepare para a vinda de Cristo, que você se coloque aos pés de Cristo, aceite o perdão pelos seus pecados e viva uma vida em retidão para a honra e glória do nome de Deus, para que quando Ele vier te buscar, você esteja preparado para habitar com fogo consumidor, sem ser consumido. Eu gostaria de agradecer por você ter estado conosco até aqui. Eu espero que esse estudo te abençoe grandemente. E eu espero que você busque mais conhecimento da Palavra de Deus a respeito deste e de outros temas. Acesse os outros vídeos aqui no canal, fique à vontade. Se você quiser comentar também, fique à vontade. Se quiser deixar alguma sugestão, algum pedido, fique à vontade. Estamos aqui para estudarmos juntos. Eu não poderia deixar de pedir também que você deixe o seu like. Ele é extremamente importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e acabe indicando para mais pessoas. Veja, existem várias pessoas que estão pesquisando assuntos relacionados com esse tema e às vezes o YouTube não indica os nossos vídeos para essas pessoas porque ele entende que não é relevante, já que a maior parte das pessoas que assistem o vídeo esquecem de deixar o like. Então, não esqueça de deixar o like, ele é extremamente importante. Você se torna um evangelista quando você faz isso. E é claro, se você puder colaborar também compartilhando esse vídeo com outras pessoas, fica mais fácil de nós alcançarmos o maior número de pessoas e tirarmos as pessoas do erro e chamarmos para a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva também, tá? Ative o sininho, porque você vai ser notificado quando nós lançarmos novos vídeos, ok? Muito obrigado até aqui, um forte abraço e que Deus te abençoe.